Vamos para a próxima matéria? Ah, ótimo. Esse aí, pessoal, até primeiro, tá? Quem que fez o gráfico? Billy? Obrigado, Billy. Então, mais uma evolução aí que estamos tentando trazer a cada vez que a gente vai criando conteúdo, né? Então, esse é um grafismo próprio que a gente fez aqui para comentar a próxima matéria, que vai, obviamente, falar sobre educação, né? Então, obviamente, saíram aí alguns dados do IBGE sobre a taxa de analfabetismo e também sobre a educação no Brasil. Deixa eu até pegar aqui para não falar nenhuma besteira. Então aqui, né, principais questões que saíram daí, né? Por raça, então preta e parda, muito mais pessoas, né, que não têm ali educação completa ou tem uma taxa de analfabetismo muito maior. E depois também muitas pessoas de idade, né? Então você vê que existem conflitos. E obviamente quando muitas pessoas alegam que existe... muitas pessoas trazem a questão do racismo estrutural, não é uma questão que todos os brancos são racistas contra pretos, negros, pardos. Mas muito mais de que a estrutura social e econômica que a gente viveu na dinâmica do Brasil desde a escravidão ainda não permite que as pessoas tenham oportunidades iguais. Então, acho que isso reflete um pouco no movimento que é o primário de educação, e isso, no longo prazo, acaba refletindo em outras coisas. Estava recentemente conversando com o próprio Ferrez também, e a gente estava falando sobre inteligência artificial, sobre programação, e o comentário dele é assim, cara, a periferia já está atrasada também. E cada evolução que a gente traz mais uma vez as pessoas que foram minorizadas ou que foram esquecidas ou prejudicadas ao longo da história ficam mais para trás, um degrauzinho mais para trás. Porque a gente não tem, por exemplo, tantos streamers ou tantos youtubers negros, pretos, pardos, porque não há uma construção de base. Então, hoje, muitas pessoas que criam conteúdo, elas têm um dia livre, ou elas têm a capacidade de estudar para fazer um conteúdo bom, elas têm equipamentos para fazer isso bem feito. Que não é que é hostil do sentido de violência, mas hostil no sentido de muita dificuldade para entrar nesse ambiente, de que os próprios periféricos muitas vezes preferem assistir conteúdos de pessoas brancas porque eles estão acostumados. Então eu queria levantar esse tema da educação e de oportunidade na questão de minorias e abrir primeiramente com o Tamir, né, que também já foi no Ferrez, foi lá no Avesso, acompanhou, tem uma conversa também com nosso querido lá no Capão, e acho que pode falar também um pouco sobre isso. Essa é a real discussão do racismo, cara. Que volta naquela que a gente tava falando, assim, né? Uma das principais questões do racismo estrutural é a questão econômica. É simples. É porque o Estado não dá dinheiro? Não, simplesmente porque, mano, existia na história do Brasil, existia uma coisa anacrônica. Do jeito que foi feita a abolição e do jeito que foi feito com a população, que já era, na época da abolição, a maioria de pardos e de pessoas não brancas. Entendeu? Esse é o problema, gente. Então, assim, eu vou ser um streamer negro, igual eu sou, que é a coisa mais rara que você abrir. Você vai abrir lá a plataforma Twitch, hoje você vai ver lá que, mano, tem poucos streamers negros. Uhum. Esportes, players de esportes. Eu gosto de CS, por exemplo. Eu amo CS. Qual é o jogador negro de CS? Brasileiro. O Stilega só, talvez. Então, assim, falam que o Henry, né, e o Lucas são, mas, né? Então, não tem. Eu só jogo Super Mario, não sei. Aí você pega lá o prêmio Esport do ano inteiro lá. Você vê onde tem negro. Sabe onde categoria tem negro? É a categoria que joga lá com o celular. Free Fire, Por quê? Porque um celular é mais barato que um computador pra você jogar. É uma limitação financeira. Uhum. Hoje eu tenho lá um quarto que eu consigo fazer de streaming, coisa e tal. Eu devo ter no mínimo lá 30 mil reais. Entre câmeras, computadores, pra conseguir fazer o negócio. Conseguiu, me deu um negócio. É luto, é penoso, coisa e tal, mas, mano, aí meu canal começa a crescer, as oportunidades começam a aparecer, porque eu tive acesso a coisa. Não é porque eu sou... realmente, eu tenho a percepção, né?
que se você dá as coisas na mão da molecada de periferia, molecada preta, os caras vão engolir todo mundo, velho. A sensação que eu tenho é que o brasileiro é só por Deus, cara. E isso é uma coisa do DNA do povo mesmo, é cultural mesmo, entendeu? A gente, por ter vindo dessa linha, por ter feito essa história, coisa e tal, a gente já tem essa veia empreendedora, a gente já tem aquele negócio de se virar, de fazer a coisa, de tirar leite de pedra, sabe? Então eu lembro como o primeiro softbox que eu fiz, eu tô vendo aqui 3 hoje. O primeiro softbox que eu fiz com uma caixa de panetone, abri ela, passei o papel alumínio dentro, fiz um furo atrás, comprei um soquete de lâmpada pra poder fazer, pra começar a gravar os meus vídeos no YouTube. Que aí iluminava tudo torto, assim. Eu não tinha nunca... Se eu pedisse pra minha mãe que ia ter dinheiro pra comprar um softbox, você tá maluco? Uma câmera. Cara, ó, eu comecei a fazer live o ano passado, sabe o Rolandinho? O Rolandinho, eu tinha depois que eu juntei muito dinheiro, eu comprei uma Canon de uma pessoa que foi morar na Alemanha e ficou assim, mano, minhas coisas ficou aqui, eu dei certo aqui na Alemanha, eu tenho que vender minhas coisas, tô queimando a câmera. Vendeu baratinho, peguei a câmera zerada. Aí a Canon, ela tem um dispositivo, porque é uma coisa de imposto nos Estados Unidos, que ela só grava 29 minutos, aí ela desliga. Ela tem que desligar e começar outro arquivo. É sério? Sério, porque acho que se ela passasse de 29 minutos... Vai pra outra categoria. Vai categoria filmadora e o imposto é maior. Então, com 29 minutos ela desliga. Aí eu fazendo live lá com a minha Canon, veio essa pandemia, eles colocaram um software que você conseguia fazer com a Canon como se ela fosse uma webcam, via USB. Aí eu tô lá 29 minutos na live, pau, negócio ligado. Imagina que a gente tá vendo o programa, o negócio, pau, desligava. Aí o Rolandinho tava vendo minha live um dia e falou, mano... Falei assim, pessoal, vou fazer uma vaquinha pra comprar o adaptador desse negócio aqui pra trocar. O Rolandinho falou, mano, eu tenho um adaptador aqui pra você. Que era pra fazer um hack na câmera, coisa do tipo. E o Rolandinho mandou lá em casa o negócio. Inclusive até esqueceu de mudar o endereço do Mercado Livre. Comprou uma resistência de chuveiro na próxima compra. A resistência tá lá até hoje, viu, Rolandinho? Pode ir lá. Sabe quando vocês querem trocar o endereço? Mandou lá. Então assim, o que fala... Qualquer governador, qualquer pessoa que fala que vai combater o racismo, vai combater a causa indígena, vai combater... sem mostrar da onde vai vir o dinheiro, o financiamento. E aí a gente pode voltar naquela outra questão. O Estado brasileiro e nós como brasileiros, nós não podemos aceitar a ideia de que a maioria da população está impedida de acessar as coisas porque a iniciativa privada não quer fazer. E não é porque o empresário é mauzinho ou bonzinho. É porque ele nem é bom pra fazer isso. Eu posso estar dando uma declaração, aproveitando para abrir aí para outros comentários. Aqui no Flow, gente, a gente passou, obviamente, por um momento muito difícil no ano passado. A gente não tem que fugir de nenhum tema. Acho que esse é o lado bom do que a gente faz, é poder ser transparente o tempo todo. E, infelizmente, o que as pessoas não enxergam é que quando você cancela alguma coisa, quando você bate desproporcionalmente em alguém que tá tentando fazer algo diferente, quem acaba sofrendo são as minorias, tá? A gente... é muito fácil para mim, por exemplo, hoje, chamar um criador branco que já tenha o sucesso na carreira e não precise necessariamente de um salário para produzir um conteúdo, porque ele não precisa, então ele pode. E aí eu consigo fazer um conteúdo com ele. Como é que eu vou falar para um preto periférico que eu não vou pagar salário por um tempo até fazer as coisas acontecerem? Tem conta para pagar. Então, quem mais sofreu e por muito tempo a gente teve que tirar do ar foi o Noir. Olha só, um programa que foi premiado, que é apresentado pelo Paulo Cruz, nosso mestre, que há muito tempo está junto com a gente. Então, fica a reflexão para vocês aí, gente, que tudo vem de investimento. A gente colocou investimentos, por exemplo, lá no Avesso também, dentro do Capão. E falta formação. Agora o que a gente sente é que falta formação. Porque o que a gente espera é que a gente tenha cada vez mais, não só apresentadores, mas pessoas que estejam na equipe, operadores, editores, roteiristas, jornalistas. Tá tudo tá defasado. Então, se você quer apoiar uma causa, existe o Noir. O Noir pode virar, inclusive, uma vertical muito maior, com outras vozes. Então, conselho que você, depois desse programa, procure alguns dos conteúdos que foram produzidos por lá. Tenta olhar com outros olhos as dificuldades, de fato, de colocar no ar coisas que são diferentes ao que as pessoas estão acostumadas. Acho que talvez com esse disclaimer eu volto um pouco para vocês. Não, eu só queria até falar da questão da educação também, né? Aí volta, é a mesma pergunta que eu passo pra vocês de novo. É tipo assim,
O Estado não. Nós brasileiros, vamos colocar assim, nós brasileiros, porque parece que o Estado é uma coisa de Marte que veio. Não é uma coisa de Marte que veio. Nós, como organização, como brasileiro. Eu tenho uma pergunta que pode ser uma boa provocação, que eu já ouvi de lados, por exemplo. Existe uma linha de discussão em relação a isso que vai dizer que as pessoas periféricas, elas têm uma dificuldade natural de manter os estudos porque ela tem que trabalhar antes, e por isso acaba causando esse tipo de dados ou de estatísticas, né, de evasão. Existe um outro lado que diz que não é só nem essa questão, mas é uma questão também cultural, em que a maioria das pessoas periféricas versus pessoas não periféricas, elas têm uma relação ou a falta de um dos pais, ou uma relação familiar mais complexa de abuso. Você acredita nisso? Você acha que isso é só cultural ou é uma mistura de tudo isso? É uma mistura de tudo isso. É óbvio que o ambiente onde a pessoa mora, sua casa, se a sua casa é um ambiente de amor, um ambiente de afeto, é claro que ela vai ter resultados práticos na sua vida, principalmente quando você é jovem. Eu sou professor de educação infantil. Eu dou aula hoje em Diadema e eu vejo claramente, assim, quando eu toco de uma escola para outra, quando eu saio de uma escola que é uma região mais central, vou para uma escola que é uma região mais periférica, eu vejo realmente como é que muda as coisas. Como as pessoas são muito mais amorosas, como as pessoas têm muito mais facilidade para lidar umas com as outras, sabe? Aí minha pergunta que eu queria fazer é essa aqui. Pô, o Estado, nós como brasileiros entendemos que se todo mundo tiver educado com uma educação de qualidade, a sociedade brasileira como um todo vai evoluir para tudo que a gente quer. Então a gente pensa assim, a iniciativa privada, se ela não consegue dar conta, porque iniciativa privada é aquilo que você falou, tem que dar lucro. A iniciativa privada é muito bom para dar lucro, para ser eficiente, menor capital alocado com maior máximo de recursos. Ótimo, isso é uma ferramenta muito boa da dinâmica, mas ela não resolve todos os problemas. O da educação, por exemplo, é um. A gente precisa ter uma massa, a gente precisa da educação. Se aquilo não dá lucro, vocês acham que a gente não tem que ir lá? Mas claro que tem que ir. Eu tenho uma observação nesse aspecto. Claro. Que sempre quando a gente fala de parceria, não necessariamente precisa ser público-privada. Ela pode ser entre setor público e o terceiro setor. Como acontece nos Estados Unidos com as charter schools. Sim. Que eles fizeram um teste, deram algumas escolas para que fossem administradas por organizações ONGs que são especializadas em educação e resultado disso, hoje tem fila para os pais matricularem os filhos nessas escolas, porque com essa administração nova, surgiram aí algumas coisas que puderam ser feitas. Cada escola pôde, por exemplo, montar sua própria grade curricular. Então, eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, por que é óbvio que você tem ali uma grade mínima universal que tem que existir, mas por que numa região rural, por exemplo, numa escola rural, você não pode ter algo relacionado a, por exemplo, agricultura? Para você também dar o conhecimento base para aquela criança ali tentar desenvolver aquela região de alguma maneira. Eles deram, por exemplo, também a possibilidade de cada diretor poder demitir e contratar os professores dessas escolas. É algo que tentou ser feito aqui no Brasil, em Goiás, se eu não me engano, em 2016, mas que não foi para frente porque o Ministério Público barrou. Sendo que, constitucionalmente, é possível o Estado, financiar esse tipo de educação. Então, se você pega ali uma organização como, por exemplo, Todos pela Educação, que é uma organização da sociedade civil. Imagina uma organização dessa cuidando de uma escola, por exemplo. São maneiras criativas da gente pensar em soluções fora da caixinha para essas tradicionais que existem. Mas o Brasil não precisa... Só dando um exemplo, eu acho super legal esses exemplos, mas o Brasil ele não precisa disso. A gente precisa valorizar o que a gente sabe. O Ceará, por exemplo. É excelente nisso. Sobral tem tem escola com top 3 no PISA mundial. É só pegar aquele exemplo lá e replicar em outros lugares. Sabe? Porque eu entendo esse negócio de você fazer a educação que a pessoa precisa fazer alguma coisa. Eu entendo também que é importante. Eu entendo desse mundo que a gente vive. Só que não é só isso a educação, mano. A educação não é só isso. Tem a parte que envolve pesquisa, tem a parte humanitária da coisa. Porque lá você está formando... Eu, por exemplo, sou professor de música. E eu dou aula de ensino fundamental 1 e 2. E minha primeira aula é essa conversa que eu tenho com os alunos. Eu falo assim, eu vou ensinar vocês aqui a ver o mundo de outra perspectiva.
Então, quando você se sentir aflito, quando você tiver com um momento com a cabeça meio coisa, você vai conseguir ver o mundo de uma outra perspectiva. Você vai conseguir sentir as coisas de uma outra forma. Assim como um designer, um artista, um músico consegue perceber as pessoas, o humor, pelo tom de voz, sabe? Se a pessoa tá mal, se a pessoa tá bom. Então você consegue criar válvulas de escape para lidar com um mundão que não necessariamente é saber fazer alguma coisa. Então, assim, eu falo assim, tem 100 alunos na total, assim. Eu falo assim, daqui 2 ou 3 vão ser um músico que vão pegar um instrumento, vão saber. Mas eu quero que todos vocês consigam abrir essa perspectiva, esse acesso a um novo mundo que só o conhecimento traz. Vou só mais um exemplo para não ficar, muito longo. Por exemplo, eu não sei inglês. Aí eu comprei um MacBook desse para poder fazer live. Aí chegou um negócio lá que eu comprei 2 placas de vídeo e o Mac não reconhece porque elas são as duas iguais. Eu olhei lá, só tinha um negócio em inglês e eu não sabia resolver. O não saber o idioma inglês estava me privando de ter acesso a uma informação. Olha que loucura. Então não era só o inglês por saber falar inglês. Era não ter acesso ao mundo, a uma coisa que eu poderia ter que eu não vou ter porque eu não sei falar inglês. Você sacou o que eu tô falando? É um outro paradigma. E aí que vem a conversa que a gente debate com o Ferrez, que é as tecnologias, cada dia que passa só atrasa mais. Porque hoje, por exemplo, a infinidade de coisas que você pode fazer com inteligência artificial para ganhar conhecimento, se você tem uma dúvida, isso está diametralmente muito longe das discussões das pessoas periféricas. E que poderiam ser soluções. É aquilo, eles nem sabem a dor que eles não têm ainda. É isso aí. Então é um processo muito difícil mesmo. Pessoal, foi uma conversa bem intensa, né? Desculpa aprofundar aí, cara. Não, imagina, gente. Eu acho que esse é o propósito. Então, recadinho final, onde passar aqui pros meninos. Eu queria deixar bem claro que o Brasil é um país muito diverso, é um país de muitos conflitos e a política, né, que se polarizou durante tanto tempo, nunca esteve tão junta. Então se questione, né, antes de odiar quem está do seu lado, antes de odiar alguém que é da sua família, antes de odiar alguém que é seu amigo do bairro, por quem você está odiando. Então, assim, o que é a solução prática que você pode ajudar, nem que seja mais uma pessoa. Então, acho que esse é o recado mais de conciliação. Vão ser longos anos aí pela frente ainda com esse governo e eu torço para que dê certo. Temos resultados também positivos, que a gente nem chegou a comentar, até pelo tempo aí da isenção dos valores dos remédios pelo lucro que foi anunciado hoje. Tem também agora uma diminuição da inflação que tomara que abra caminhos para que a gente possa baixar a taxa Selic. Mas, de novo, pessoal, a gente depende que a gente também faça o nosso trabalho e que a gente diminua a tensão entre pessoas que às vezes não parecem, mas são iguais, tá? Então, acho que com esse recadinho eu abro também para recados finais de vocês dois e já antecipo que foi um prazer conversar com vocês hoje e recebê-los aqui.